Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês a parte 2 do relato do meu parto. Eu vim contar para vocês como que foi para Gael após o nascimento, para onde ele foi, o que aconteceu, o que ele teve que usar, quantos dias a gente ficou no hospital, tudinho para vocês. Então vamos lá. Eu terminei falando a parte 1, se eu não me engano, que Gael nasceu e aí levaram ele pra longe de mim, né? Que era pra poder dar um banhozinho, deixar ele limpinho. E ele nasceu com hipoglicemia e apneia. Então ele foi direto pro oxigênio e também não pôde mamar no meu peito justamente por isso, né? Porque ele tava com hipoglicemia, só que ele não poderia mamar no meu peito por estar com a apneia, que é quando o neném tá cansadinho. Então ele foi pra incubadora, né, lá no berçário, colocaram ele no oxigênio, na sonda e colocaram um acesso no umbiguinho dele devido à hipoglicemia também. Porque colocaram, o acesso era ligado a um soro glicosado, que fazia a glicose dele ficar mais tranquila. E nisso eu não tive contato com ele, né, depois do nascimento, porque eu fui para a sala de pós-parto, fiquei lá por algumas horas e a gente tem que ficar lá até conseguir levantar as costas e o bumbum da cama, que é quando os movimentos estão voltando, né, depois de uma cesariana. Então eu fiquei lá na sala de pós-parto, até mais ou menos, meu parto foi umas 8, acabou 8 e pouquinho, Gael nasceu 8h49 da manhã. Então umas 8h50 e poucos, quase 9 horas, acabaram de me fechar e meu parto acabou. Foi um parto bem rapidinho, então eu fui pra sala de pós-parto e fiquei lá. Então eu não podia ter contato com o Gael, igual geralmente as mães têm, porque ele teve que ficar na incubadora. Mas ele não precisou ir pra UTI. Graças a Deus foi uma coisa assim, que eu agradeci demais. Ele não precisou ir pra UTI, mas ele teve que ficar na incubadora por ser um bebê prematuro, por ter o pulmão um pouquinho atrasado, então ele precisou dessas coisas. Então eu fiquei lá na sala e ele tava na salinha do lado, era bem próximo, mas ainda assim eu não poderia levantar, né, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia pra ir lá ver ele e não podiam trazer ele até mim também. E nesse momento a minha mãe tava comigo, então ela ia lá ver ele e me falava como é que ele tava. Ela até pegou uma gaze e limpou uma babinha na boquinha dele quando colocaram uma sonda e trouxe pra mim, e eu guardo essa gaze até hoje, gente, porque eu sou muito assim, sabe, de guardar todas as coisas que me lembram momentos especiais. Então eu guardei essa gaze, tá guardadinha até hoje. E ele ficou lá na incubadora por 2 dias no berçário. Mas enfim, nisso, quando eu pude levantar, consegui levantar meu bumbum e minhas costas da cama, eu já pude voltar para a maternidade, que era no 4º andar. E a sala de pós-parto, mais o berçário, que era do lado, era no 2º andar. Então assim que eu pude levantar, eu tive que ir para a maternidade, né, que era no 4º andar. Então Gael ficou lá embaixo e eu fui pro andar de cima e tive que deixar ele lá, porque eu não poderia subir com ele pro quarto, igual geralmente as mães fazem. Então eu subi pro quarto, muito triste, porque eu não queria deixar ele lá sozinho, assim, sozinho entre aspas, ele estava sendo monitorado o tempo inteiro pelas enfermeiras, mas ainda assim eu não queria deixar ele lá, né, coisa de mãe, a gente não quer deixar o bebê lá, tava grudado na gente durante 9 meses, no meu caso 8 meses, e aí do nada tiram ele e você não pode ter um contato. Então eu não carreguei ele, não amamentei, porque ele tava cansadinho, não conseguia sugar meu peito. Então foi dessa maneira, fui pro 4º andar e ele ficou lá no 2º andar e foi isso. Aí na parte da noite eu recebi uma mensagem da minha endócrino, né, que ela trabalha lá no hospital também com neonatal. Então ele saiu da sonda não, ele saiu do oxigênio à noite, no mesmo dia que ele nasceu. Ele ficou no oxigênio só algumas horas. Ele nasceu na manhã, na parte da manhã, à noitinha ele já saiu do oxigênio, porque ele estava conseguindo respirar melhor do que quando ele nasceu. Mas ainda assim estava na incubadora, eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês verem. E na sonda e no soro glicosado, da mesma maneira que estava antes. Só tinha saído do oxigênio. Eu recebi essa mensagem dela falando que ele tinha tido uma melhora e conseguiu respirar sem oxigênio. Aí tiraram dele. No dia seguinte, na verdade no dia seguinte não, no mesmo dia ainda, mais tarde, quando eu já tinha algumas horinhas de operada e eu já estava conseguindo ficar em pé, aí com muita dor mesmo, porque eu estava recém-operada, mas ainda assim eu queria ir lá ver ele, eu desci do 4º andar pro 2º andar de elevador, mas ainda assim fui andando, fui lá pra ver ele. Aí foi a primeira vez que eu vi ele assim, sem ser na hora do parto. E aí eu vi ele lá na incubadora, gente, me deu uma dor no coração por não poder carregar ele, por não poder ficar com ele coladinho em mim, pertinho, porque
porque é muito ruim, ele tava grudado em mim, a gente tava ligado pelo cordão. E aí do nada cortam, levam ele e eu não posso carregar o meu filho. Foi uma sensação muito ruim ver ele na incubadora e não poder carregar ele. Eu só carreguei ele 2 dias depois que ele nasceu. Mas aí, enfim, no dia seguinte, eu fiz a mesma coisa, né? Eu acordei, tomei um banho e desci pra ver ele de novo, porque eu queria ficar lá o tempo inteiro, eu queria descer pra ficar lá pertinho dele. E isso era no dia 23, ele nasceu no dia 22, no dia 23 eu desci, fui lá, vi ele ainda estava no soro glicosado e ele ainda estava com a sonda também. E eu combinei com a enfermeira, ela conversou comigo e falou assim, olha, vem tal horário, eu não lembro o horário certinho, pra gente tentar tirar seu leite pra dar pra ele. Ainda assim pela sonda, mas em vez de dar um leite que não é o do seu peito, a gente vai tentar dar o seu leite. Só que aí ela fez a ordenha e não saiu leite no meu peito, eu fiquei super triste porque eu achei que eu não ia conseguir amamentar, achei que eu não ia ter leite, mas enfim, a gente tentou tirar o leite pra dar pra ele, não deu certo. Aí acelerando um pouquinho as coisas, o Natal tava chegando, o Natal é do dia 24 pro dia 25, né, Gael nasceu no dia 22, e tudo que eu queria era passar o Natal com ele. E pra quem não sabe, depois de uma cesariana você tem alta depois de 2, 3 dias mais ou menos, é mais demorado do que num parto normal, geralmente. Então, tava morrendo de medo de ser liberada pra casa e Gael ter que ficar lá no hospital, eu não queria nem ficar no andar acima dele, quem dirá eu em casa e ele no hospital. Aí eu conversei com a minha obstetra, ela falou que conseguia me deixar mais um dia lá, mas não podia ficar enrolando demais. Então, eu fiquei lá por 3 dias, se eu não me engano, e aí deu no dia 23, Gael ainda estava na incubadora, e eu recebi a notícia de que ele poderia ir para pediatria, sair do berçário e ir para pediatria, porque ele estava tendo uma melhora. Então eu fiquei super feliz, eu falei, pronto, agora eu vou poder ficar aqui no hospital, vou poder ficar com ele. Só que aí, a início eu fiquei muito feliz, eu e minha mãe, a gente desceu lá, né, no segundo andar pra ver ele, isso já era no dia 24, e a gente ficou super feliz, super animada, porque a gente ia poder passar o Natal do ladinho dele. Aí a pediatra dele estava descendo a rampa do berçário que ele tava, e ela falou assim, por que vocês estão tão animadas, né? E a gente falou assim, a gente vai pra pediatria, vai poder ficar com o Gael. Aí ela, mas não tem vaga na pediatria. Ai, gente, aquele momento minha vida desabou. Pra mim foi o fim do mundo, porque eu tinha acabado de receber uma notícia maravilhosa de que eu ia poder ficar pertinho de Gael, e aí do nada essa notícia pra mim virou pó, porque não tinha vaga. Então como é que eu ia pra pediatria se não tinha vaga nenhuma? Aí eu fiquei orando, gente, eu voltei lá pro quarto andar super triste, porque tava desanimada, eu já tinha perdido as esperanças, mas ainda assim eu tava orando muito. Eu falei, oh meu Deus, por favor, tem que surgir uma vaga nessa pediatria, porque ela tava em reforma, por isso não tinha tanta vaga, tinham 3 quartos só, porque a outra parte da pediatria estava em reforma e esses quartos que tinham disponíveis já estavam ocupados, então não tinha como eu ir pra lá. Aí eu fiquei orando o dia inteiro, oh meu Deus, por favor, só quero passar o Natal pertinho de Gael, quero poder carregar ele, quero poder sentir ele, eu sou mãe dele, eu quero estar grudadinha com ele agora, principalmente que ele nasceu, ele não tá ligado a mim mais e eu quero manter essa conexão com ele. E eu orava, eu e minha mãe, e aí, gente, nesse momento que a gente subiu lá pro quarto andar, eu e minha mãe, a gente tava lá super decepcionada por ter recebido essa notícia. E aí, do nada, a gente começou a escutar umas pessoas cantando a música Aleluia. Aí eu chorei demais, gente, eu chorei demais, eu e minha mãe. Eu vou tentar colocar o vídeo aqui pra vocês, um pedacinho dele. As pessoas, nessa época de fim de ano, né, esses grupos de cantores, é um grupo de pessoas que cantam, tipo um trabalho solidário no hospital. E aí eles estavam na pediatria, na maternidade nesse momento. E aí, do nada, eles começaram a cantar Aleluia, gente, é uma das minhas músicas preferidas. Aí eu comecei a chorar muito, a minha mãe, porque a gente ficou lembrando de Gael. E aí eles foram no nosso quarto, cantaram outra música. E a gente não perdeu a esperança, em momento algum a gente perdeu a esperança. A gente ficou muito, muito, muito forte, muito firme na oração, pedindo pra surgir uma vaga. E aí, ok, eu desci lá de novo pra ver Gael. E quando eu voltei, eu tava na troca de plantão. Aí eu lembro que eu tava conversando com as meninas, né, com as enfermeiras, falando assim, nossa gente, ora aí por favor pra me ajudar, pra surgir uma vaga na pediatria. E a gente conversando, e aí eu fui pro quarto. Aí, pouquinho tempo depois, gente, juro por Deus, foi pouquinho tempo depois, foi tipo, nem uma hora eu acho,
Uma das enfermeiras que eu estava conversando, assim que eu subi, né, falando pra eu orar, pra surgir a vaga, ela foi no meu quarto e falou assim: olha, tá na troca de plantão e tá na hora de eu ir embora, mas eu não poderia deixar de vir aqui falar com você, eu dar essa notícia que tem uma vaga na pediatria, que surgiu uma vaga na pediatria e que você vai poder passar o Natal sim com o seu bebê. Isso já era à noite, gente, mas eu bati o joelho, eu bati não, né? Minha mãe bateu o joelho no chão. Nossa, quase surtei de vontade de chorar, de gritar, de estar tão feliz de ter surgido essa vaga. E aí eu fiquei, nossa, emocionada demais, eu agradeci ela, né, agradeci a Deus. E surgiu a vaga então e ficamos esperando arrumarem o quarto pra gente poder ir pra lá e eu encontrar Gael a primeira vez, ter o contato com ele após o parto. Aí demorou bastante e quando a gente chegou lá na pediatria, a gente chegou primeiro com Gael, eu e minha mãe, e era um quarto improvisado, então tipo assim, tinha um bercinho, eu acho que eu tenho a foto dele, eu vou deixar aqui pra vocês verem como que era, e tinha um sofá e tinha uma cadeira de hospital. E aí era um quarto bem pequenininho e eu falei com minha mãe assim: olha, não vamos reclamar, tá perfeito, independente de ter cama, não ter cama, não sei o que a gente vai arrumar, mas pelo menos a gente vai passar o Natal com o Gael, é isso que importa. E foi dessa maneira. Aí, pouquinho tempo depois, Gael chegou e ele tava no soro glicosado ainda, ele não tinha saído, ele ainda estava na sonda também, só não tava no oxigênio. E aí a enfermeira trouxe ele, gente, eu olhei pra ele tava todo inchadinho, porque eles ficam inchadinhos, né, por causa dos medicamentos e sonda e tudo. Aí eu vou colocar a foto aqui, a primeira vez que eu carreguei ele, gente, foi super emocionante, foi lindo. E ele chegou, né, e a gente ficou juntinho lá. Só que aí teve que colocar ele no bercinho, eu carreguei ele só por um tempinho e colocaram ele no bercinho. Aí o danadinho pegou a mãozinha, meteu a mãozinha na sonda e puxou. Aí eu falei com a enfermeira: meu Deus, ele puxou a sonda, e agora? E eu guardo essa sonda até hoje, gente, eu guardo tudo tá numa caixinha separadinha, as coisinhas que a gente usou lá no hospital, né, os procedimentos que ele teve que passar, eu guardo tudo, tanto por foto, tanto pelos objetos, né, eu guardo tudo. E aí, ele arrancou a sonda e eu falei com a enfermeira: meu Deus, e agora, o que a gente vai fazer? Aí ela falou assim: ó, já que ele arrancou, vamos tentar introduzir ele no peito, né? Aí eu fiquei super animada, porque seria a primeira vez que ele ia tentar mamar no meu peito. E aí, ele mamou, colocou, ela me ajudou, né, colocaram ele assim, e eu vou colocar uma foto aqui pra vocês, não sei se é uma foto ou um vídeo, mas eu vou tentar colocar pra vocês verem como que foi esse primeiro momento, esse primeiro contato. Foi muito lindo. Nisso já tinham tirado a roupinha dele toda, porque não podia ficar de roupinha, né, vestiram uma roupinha só pra levar ele até mim, que era uma roupinha que estava escrito Feliz Natal, que eu tinha deixado lá no berçário, para quando ele pudesse vestir roupinha, as meninas colocarem nele, as enfermeiras. E aí elas colocaram só para trazer ele até mim. E aí logo tiraram e colocaram ele no peito. Gente, foi lindo o momento, foi maravilhoso. Mas Gael nasceu com a língua presa, então doeu bastante, até porque meu peito tinha enchido muito, né? Meu leite tinha descido de uma vez, então meu peito estava bem cheio e a pega de Gael era totalmente errada por causa da linguinha ser presa. Então foi uma dificuldade só. Hoje em dia a gente já deu o pique na língua dele quando ele tinha quase um mês. Então hoje em dia é tudo tranquilo, ele mama super bem, a pegada dele é super certinha. Mas aí, enfim, a gente ficou no hospital por mais ou menos uns 7 dias. E quando foi no dia 25, no Natal mesmo, a gente recebeu a notícia de que Gael estava tipo com um princípio de icterícia. Não sei se é icterícia ou icterícia, mas é quando o neném tá amarelinho. E ele tinha feito esse exame, não tinha dado o valor para ter que tomar a luz, acho que é ultravioleta, aquela luzinha que os bebês tomam pra quando eles estão amarelinhos. Mas a médica achou ele amarelinho e falou que mesmo os valores não tendo dado tão altos, ainda assim era melhor tomar. Então foi uma luta, gente. Ele tinha saído da sonda, mas teve que tomar luz porque ele estava amarelinho. Aí eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem também. E a gente ficou assim por muito, muito tempo e aí repetimos o exame pra ver se ia precisar continuar. E aí falou que não ia precisar. Aí a gente vestiu roupinha nele, a gente ficou super feliz. Aí voltou a usar a luz de novo.
A gente tinha vestido a roupinha nele, aí a médica voltou e falou assim, não, ele vai precisar mesmo, pode tirar a roupinha de novo. Então a gente tirou a roupinha que a gente tinha vestido, tava muito lindinho, e aí a gente precisou tirar. E nisso ele ainda estava com soro glicosado, só estava sem a sonda. O oxigênio ele saiu no primeiro dia, a sonda ele saiu no dia que a gente chegou na pediatria, porque ele mesmo puxou, e nisso a gente ficou intercalando o peito com a mamadeirinha que o hospital dava. Então ele mamava 3 da manhã, as enfermeiras levavam a mamadeirinha, e ao longo do tempo, assim, quando ele chorava, eu dava meu peito quando eu conseguia. Mas eu tive que usar bico de silicone, que eu não recomendo. No meu Instagram tem até um vídeo falando especificamente sobre isso, sobre a amamentação, como foi pra mim, como foi esse processo do bico de silicone. Então quem quiser ir lá, vou deixar meu Instagram aqui pra vocês irem conferir. E eu tava amamentando lá no hospital, mas com bico de silicone. E não recomendo pra ninguém, porque depois é uma confusão. Na hora é maravilhoso, mas depois pra tirar, não, gente, não é legal. Aí, depois disso tudo, né, dando um resuminho assim pra vocês, a gente pôde carregar a Gael durante esse período e alguns parentes puderam visitar também. Tipo, o pai dele foi, o meu pai foi, algumas pessoas assim, minha tia, que é a madrinha dele, minha amiga, que é a outra madrinha, meus avós, puderam ir visitar ele, mas assim, sem carregar, sem muito contato, porque ele era prematuro, ele era bem frágilzinho, então foi dessa maneira. Aí, se eu não me engano, no sexto dia, quinto ou sexto dia que a gente estava no hospital, ele tirou o soro glicosado, porque a glicemia dele estava ficando tranquila, não precisava mais. Então tirou e ele estava tomando só a luzinha por enquanto, e a gente precisava de um resultado bom para ele parar de tomar a luz e a gente poder ir embora para casa. E quando repetiram esse exame, a última vez deu que estava bom, foi num sábado, e a médica chegou e falou assim, olha, eu vou liberar vocês para ir para casa e você vai tomando cuidado, né, cuida direitinho, me passou as informações direitinho, me passou os cuidados que eu deveria ter, e foi dessa maneira, gente. Não foi assim, como eu posso dizer, não foi um momento muito ruim por ele não ter ido pra UTI, né? Não foi tão ruim, mas ainda assim não foi um mar de rosas. Eu tive que dormir no sofá depois de uma cesariana, então eu senti bastante dor. A minha mãe dormia na cadeira todos os dias, a gente ficou lá. E na pediatria só pode um acompanhante, mas como eu era de menor, a minha mãe também estava me acompanhando. Então, tipo, eu era acompanhante de Gael e minha mãe era minha acompanhante, como se fosse isso. E como era um quarto improvisado, era bem pequeno. Então eu dormi no sofá, minha mãe dormiu na cadeira, foi super desconfortável esses dias. Eu não esqueço, assim, de nenhum detalhe, mas valeu a pena, porque hoje Gael tá super bem, Gael tá super saudável. E foi isso que aconteceu, assim, não teve nada demais, mas monitoraram a glicemia dele o tempo inteiro, tinha que ir lá furar o pezinho dele, eu morria de dó. E ele com a sondinha também, ele com o soro glicosado, gente, era um acesso, tipo assim, bem no umbiguinho. E tanto até que quando o bebê tem esse acesso no umbigo, o umbiguinho dele não tem aquele pedacinho que cai depois. Fica só uma mini bolinha pretinha, que eu guardei também, tá tudo guardado até hoje. Mas foi isso que aconteceu, ele não precisou ir pra UTI, ele teve que passar por esses procedimentos, mas tudo isso foi na pediatria e no berçário apenas. A única parte, assim, ruim pra mim foi que eu tive que ficar longe dele durante 2 dias, só pude carregar ele depois, mas depois que a gente chegou em casa foi tudo maravilhoso, eu consegui cuidar dele bem, eu tava bem. E foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, um beijo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo e curtir bastante, tá bom? Beijo, tchau!